16º domingo do tempo comum do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus pôs-se a dizer-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeaste bom trigo no teu campo? De onde, pois, veio o joio? Disse-lhe ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais também o trigo. Deixai crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma, semeia em seu campo. Essa é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhe por fim outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e faz fermentar a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábolas, de modo que, ao falar-lhe, para que se cumprisse a profecia, abriu a boca para ensinar em parábolas: revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo em casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele e perguntaram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará anjos que retirarão do seu reino todos os que fazem o mal e os escandalosos. Os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então no reino de seu Pai os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai vender tudo o que tem para comprar aquele campo. Amados irmãos e irmãs, desde o domingo passado, onde nós escutamos a parábola do semeador, iniciamos a reflexão do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. É o evangelho mais autobiográfico que existe nos 4 evangelhos. Jesus é ao mesmo tempo a semente e o semeador. No primeiro trecho desta parábola do joio, nós encontramos um inimigo que trama a semeadura contra a boa semente do reino. Deus dá a liberdade para que este mundo viva sobre justos e injustos, sobre quem quer fazer o bem e sobre quem quer fazer o mal, quem quer obedecer a Cristo e quem não quer. A parábola do joio nos mostra, inclusive na sua explicação, que não existe absolutamente nada que façamos neste mundo que não vá render consequência para nós. Haverá choro e ranger de dentes naquele momento. Significa o nosso julgamento no fim dos tempos. Queremos viver de que maneira neste mundo? Como joio? Como trigo? Ou nós ainda queremos viver de maneira que o reino de Deus não signifique muita coisa para nós? O Evangelho nos diz que o reino de Deus é um verdadeiro tesouro escondido. Coisas preciosas nós guardamos com zelo, guardamos com amor. A nossa salvação, meus irmãos, é a coisa mais preciosa que podemos ter. Ter zelo pelas coisas de Deus,
zelo pela bondade de Deus. Peçamos a nosso Senhor que nos revele, nos mostre seu reino, que este reino venha até nós com toda a força de salvação e que nós possamos guardá-lo como este tesouro que encontramos no campo. Trabalhamos, guardamos ao encontrá-lo, porque sabemos o valor que tem a nossa salvação. Que este nosso domingo seja sempre abençoado e santificado por Deus para a nossa salvação. Que Ele nos abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.